Olá, bem-vindo a mais uma edição do Cabala Cast, o podcast de Cabala, que nos traz inspirações semanais baseadas nos ensinamentos do Zohar e da Torá. E hoje eu queria contar uma história que envolve anjos. E é uma história sobre um homem que durante muitos e muitos anos teve uma vida muito boa, tudo dava certo na vida dele, ele era muito afortunado, tinha uma vida boa, uma boa situação financeira, saúde boa, uma família unida. E a gente sabe que a vida muitas vezes tem altos e baixos, né? Então esse homem teve longos anos de um momento de alto, mas depois disso veio o momento de baixo. E ele agora estava por baixo. Ele começou a perder dinheiro nos negócios. E no casamento dele as coisas já não estavam mais tão boas quanto antes. E também estava enfrentando alguns problemas com os filhos e com as filhas. E a saúde também já não era mais aquela perfeição. Ele estava passando por muitas dores, por muitos sofrimentos. Ele não entendia por que isso estava acontecendo, afinal ele se considerava uma boa pessoa. Por que isso estava acontecendo com ele? E passou um bom tempo desse sofrimento, dessa dor, e ele resolveu procurar um grande cabalista. Na época tinha um grande cabalista chamado Rashash, Rabi Shalom Sharabi, conhecido pelas iniciais do seu nome, Rashash. Então ele resolveu procurar o Rashash, que ia poder revelar a ele o que estava acontecendo, o que ele podia fazer para sair dessa dor e desse sofrimento. E era uma longa viagem até Uraxás, mas ele resolveu fazer essa longa viagem, porque ele precisava de respostas. E ele finalmente chegou na casa do Uraxás, bateu na porta, e quem atendeu foi a esposa do Uraxás. E ele falou: olha, preciso falar com seu marido, estou passando por muitas dificuldades na vida, estou passando por desafios muito, muito grandes, minha vida está muito difícil, estou passando por dores muito grandes, eu preciso da ajuda do seu marido, eu preciso de uma reunião com o seu marido. Aí ela falou: olha, ele vai ter prazer de te atender, mas agora ele está ocupado, ele está numa reunião, ele está atendendo alguém, agora ele não pode atender. Então, por favor, aguarde aqui na sala, quando ele puder te atender, eu te chamo. Aí ela acomodou ele num sofá da sala, e ele sentou, e ele tinha feito uma longa viagem, então ele estava muito cansado. Então ele acabou adormecendo. E ele adormeceu e ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu uma estrada. E no final dessa estrada, tinha uma praça. Tinha uma praça circular. E nessa praça tinha uma balança daquelas com dois braços. E ele ficou observando aquilo. E de repente, chegou na estrada uma carruagem cheia de anjos brancos. E a carruagem foi até a praça. E os anjos brancos desceram da carruagem e subiram em um lado da balança. E ele olhou bem e ele viu que debaixo da balança tinha o nome dele. E ele entendeu que ele estava sendo julgado. E que os anjos brancos que tinham subido do lado direito da balança representavam as boas ações que ele tinha feito na vida, as coisas boas que ele tinha feito na vida. Aí ele continuou observando, veio pela estrada uma nova carruagem, dessa vez com anjos pretos, anjos sombrios, anjos escuros. E a carruagem foi até a praça e os anjos sombrios desceram e subiram no lado esquerdo da balança, do outro lado da balança. E ele entendeu que os anjos pretos significavam as ações negativas que ele tinha feito na vida, às vezes que ele pensou só nele mesmo, às vezes que ele foi insensível com as outras pessoas, que ele tratou mal outras pessoas, que ele enganou outras pessoas, que ele prejudicou outras pessoas, as coisas negativas que ele tinha feito na vida. E ele viu que a balança estava pendendo para o lado negativo, tinha mais anjos pretos do que anjos brancos. A balança estava pendendo para o lado negativo, e ele entendeu que aquilo era o julgamento dele, então ele começou a ficar bem assustado, porque ele entendeu que na verdade ele se achava uma boa pessoa, mas ele não era uma pessoa tão boa assim, tinha muitas ações negativas, e a gente sabe que o nosso ego nos cega, e quando a gente faz ações negativas, no começo a gente faz a ação negativa sabendo que é negativa, depois a gente já acha que a ação negativa é ok. E daqui a pouco a gente está fazendo uma ação negativa achando que é uma virtude, achando que a gente está coberto de razão, a gente fica cego. E naquele momento as vendas foram retiradas dos olhos dele e ele viu que ele não era uma pessoa tão maravilhosa assim quanto ele pensava, que ele tinha muita negatividade na conta corrente kármica dele, que eram representados por esses anjos sombrios, e que ele na verdade estava devendo. Bom, ele continuou observando
e no sonho apareceu uma terceira carruagem, agora com anjos cinzentos. E ele já tinha ouvido falar em anjos brancos, que são criados por nossas boas ações, por nossas ações positivas. Ele também já tinha ouvido falar em anjos pretos, que são criados pelas nossas ações negativas, mas anjos cinzentos, ele não fazia ideia do que eram, e ele não sabia para qual lado da balança que eles iam se direcionar. Então ele começou a torcer para esses anjos cinzentos irem para o lado branco da balança, para o lado branco tentar empatar com o lado negro da balança, superar o lado negro da balança. Só que quando a carruagem dos anjos cinzentos se estacionou, não, aconteceu o contrário, os anjos cinzentos começaram a ir para o lado negro da balança. Ele falou, meu Deus, vai aumentar mais ainda o lado da negatividade, agora mesmo que eu estou perdido. Só que o que aconteceu foi que cada anjo cinzento abraçava um anjo preto e eles se cancelavam. Ele zerava, cada anjo cinzento zerava um anjo preto. Ele anulava um anjo preto, então ia enfraquecendo o lado negativo da balança. E ele entendeu que os anjos cinzentos representavam as situações de dor da vida dele, os momentos da vida dele que ele sofreu e que ele sentiu dor. E cada momento de sofrimento e cada momento de dor cancelava uma ação negativa dele. E ele começou a torcer para ter mais e mais anjos cinzentos, só que não deu. Por mais que os anjos cinzentos cancelassem os anjos pretos, não foi o suficiente. Os anjos pretos continuavam prevalecendo, o lado negativo da balança continuava prevalecendo. Ele ainda estava com a conta corrente kármica dele no negativo. E nesse momento, no sonho, ele começou a gritar, me manda mais, me manda mais, me manda mais. E aí ele acordou. E a esposa do cabalista estava chamando ele, falando, acorda, acorda, você está tendo um sonho, você está tendo um pesadelo, mas pode acordar, o meu marido já terminou a sua reunião e ele já pode atender. Aí o homem se levantou e falou, olha, nem preciso mais ter reunião, está tudo bem, já está tudo explicado, já está tudo esclarecido, eu estou sofrendo porque eu preciso sofrer, na verdade esse sofrimento está me fazendo purgar negatividade que eu passei, está tudo certo, está tudo bem, eu quero até mais. Então, qual a lição dessa história? Que muitas vezes a gente reclama da dor e sofrimento da nossa vida, mas quem atraiu essa dor e esse sofrimento fomos nós mesmos. A Cabala nos ensina que existe um sistema perfeito de causa e efeito. Ninguém é vítima. Nós atraímos para a nossa vida, conforme diz o Baal Shem Tov, o universo é o nosso espelho. O rei Davi fala de outra forma, que Hashem Tzilha, o Criador é a sua sombra, o Criador é a sua sombra, o Criador é o nosso espelho, tanto faz. Mas o que você bota para fora é isso que volta para você. Então, que quando a gente faz ação negativa, a gente vai ter que pagar o preço, alguma hora a conta chega. E quando a conta chega na forma de dor e sofrimento, isso cancela uma negatividade nossa. Não quer dizer que a gente deva ser masoquista e deva correr atrás de dor e sofrimento. Claro que não. A gente foi criado para ser feliz, a gente foi criado para ter alegria. Mas quando vier a dor e o sofrimento e for inevitável, a gente tem que aceitar com amor, sabendo que a gente está purgando alguma coisa, que a gente está zerando alguma conta corrente aí. Uma coisa importante de lembrar, está escrito no Zohar dessa semana, da porção de Terumá, que é muito importante servir ao Criador com alegria e se aproximar dele com música e com louvores. Então, que para a gente servir ao Criador, a gente tem que estar com um coração alegre. A gente tem que estar alegre para servir ao Criador. Aí o Zohar pergunta, então se é tão importante servir ao Criador com alegria, que o Criador não gosta de tristeza, como que alguém que está passando por uma situação muito difícil, alguém que está passando por problemas e por dores e por sofrimentos e por desafios difíceis, pode se aproximar do Criador? Porque essa pessoa está quebrada por dentro, essa pessoa está com o coração partido e não consegue ter alegria nessa hora. Então, como que essa pessoa pode se aproximar do Criador? Aí o Zohar responde que todos os portões estão fechados. Todos os portões da oração estão fechados, mas o portão das lágrimas está aberto. Você pode se aproximar do Criador através das lágrimas de remorso, através de conseguir de verdade chorar. Pode ser fisicamente chorar com lágrimas que saiam dos olhos, ou pode ser por dentro, com o coração partido, com o coração quebrado,
como diz um cabalista, não existe nada mais íntegro do que um coração partido. Quando você consegue chegar ao nível das lágrimas, mas não é a lágrima de coitadinho de mim, ó dor, pobre de mim, uma lágrima de vítima, mas é uma lágrima de realmente reconhecer o mal que eu causei, de realmente, como eu falei, ser retiradas as vendas dos olhos e ver quanta negatividade a gente tem acumulado na nossa conta e pedir ajuda de cima para mudar, por entender que eu não consigo mudar por mim mesmo. Para eu mudar, eu preciso da ajuda de cima. E o Zohar dessa semana fala também que se uma pessoa quer se aproximar da luz e quer estar mais próximo de Deus, a pessoa tem que pagar o preço completo, seja qual for o preço, se for caro, se for barato, a pessoa tem que fazer o esforço completo e pagar o preço completo. E mesmo tendo pago o preço completo, a pessoa tem que depois se manter no caminho certo, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque se ela se desviar para a direita ou para a esquerda, ela cai de novo e se afasta de novo, e vai ser muito difícil voltar à posição que estava anteriormente, antes de ter caído. Então, para se aproximar da luz, tem que pagar o preço completo. O preço completo são ações positivas. Rabbi Isaac Luria, o grande cabalista, o Ari Akadosh, o santo Ari, Rabbi Isaac Luria fala que ações positivas criam anjos positivos e ações negativas criam anjos negativos, e que a gente está o tempo inteiro alimentando a nossa conta corrente kármica ou positivamente ou negativamente. Quer dizer, tem dois tipos de anjos. Tem os anjos que foram criados na criação do mundo, nos primeiros dias da criação do mundo, que o Criador criou e que tem uma função de iluminar o nosso mundo, de cumprir alguma missão. Cada anjo tem uma missão e cada anjo tem alguma função nesse mundo. Esses anjos que foram criados pelo Criador. Mas tem anjos que nós mesmos criamos com as nossas ações, que podem ser anjos positivos ou anjos negativos. E que cada ação nossa está criando e está alimentando, está fazendo um depósito ou um saque nessa conta corrente cósmica. É importante ter consciência disso, que o tempo todo nós estamos criando anjos. Mas voltando então, o Zohar fala que para se aproximar da luz tem que pagar o preço completo, fazer esforço total, estar o tempo todo consciente e mesmo tendo pago o preço completo, não pode se desviar nem para lá nem para cá, porque a qualquer momento pode cair. E que já o lado negativo não é assim. O lado negativo se entrega de graça para a pessoa, ele exerce a tentação em cima da pessoa, ele seduz a pessoa. O lado negativo está o tempo todo nos tentando. Perder tempo é fácil. Sabe? Cair na preguiça é fácil, cair na raiva é fácil, criar um mau hábito é fácil, criar um bom hábito é difícil, criar um mau hábito é fácil, criar um vício é fácil, cair num vício é fácil, cair numa má educação é fácil. Cair na grosseria é fácil. O lado negativo nos tenta e se entrega para nós de graça. Já o lado positivo exige o pagamento completo. Então, se a gente quer ter anjos positivos na nossa vida, a gente tem que estar disposto a pagar o preço completo, fazer as ações de coração e se entregar no que a gente está fazendo. E caso a gente esteja numa situação muito difícil, se lembra, os portões das lágrimas, o portão das lágrimas está aberto. Consiga chegar ao nível das lágrimas, implora, suplica do fundo do coração, pede em lágrimas, o Criador está te ouvindo, o Criador está aberto para te atender, e se Deus quiser, cada um de nós, através desse conhecimento, através dessa sabedoria, vai conseguir criar cada vez mais anjos positivos e cada vez menos anjos negativos, e ter uma vida cada vez mais iluminada. Amém.